pessoal, estamos aqui de volta no MecCast, o podcast da engenharia mecânica. Hoje temos a presença aqui, o nosso amigo Hélio. Trouxe um convidado, né, pra ajudar ele na sabatina dele. Ele ficou com muito medo do último. Ele falou, não, vou chamar meu sócio pra ele me ajudar. Esse cara me massacrou na última. Muita pressão. O sócio é pra isso, né? Então, a gente tem a honra de estar aqui também com o engenheiro Christian. Dá uma palavrinha aí, Christian. Se apresenta, por favor. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Christian. Me formei também no final do segundo semestre de 2019, juntamente com meu amigo, companheiro, agora sócio, compadre, filha de casamento. Então, tamo aí pra gente tirar as dúvidas e conversar um pouquinho com... Engenheiro mecânico, né? Engenheiro mecânico também, um pouquinho... Sócio proprietário da um pouquinho Automec. Um pouquinho especializado em indústria também, trabalhei algum período bom em indústria. Aí depois a gente decidiu aí abrir uma sociedade com a Automec, fundar a Automec. Então, estamos aí para somar, gente. Maravilha, bem-vindo. Bem-vindo novamente, Hélio. Obrigado novamente pela presença. Valeu, obrigado pelo convite de novo. E após o nosso primeiro vídeo, né? O sucesso do nosso primeiro vídeo, quase 1 milhão de visualizações, né, Rafael? Queremos a plaquinha. 991. Queremos a plaquinha. Quem não assistiu, volta lá e assista, porque ficou muito legal. Queremos a plaquinha. E aí, saindo a primeira edição, o Luiz Rogério, nosso professor da engenharia mecânica, me ligou e falou: eu não posso ficar de fora desse podcast, porque daqui um pouco vocês vão estar famosos e eu quero participar. Então, eu tenho contribuição com a formação desses meninos, né? Então, mais seja ruim às vezes, mas contribuir. Então a gente reuniu a equipe aqui, organizadora do podcast, né? E a gente abriu uma exceção pro Luiz. Ele está fazendo um estágio aqui com a gente, né, Luiz? Sim, um estágio. Bom, vou fazer um estágio aqui para ver se eu formo engenharia também, né? Se apresente, por favor, Luiz. Sou o professor Luiz Rogério, sou aqui da casa, sou professor de engenharia mecânica. Formei aqui também, né, nos anos de 2001. Com o saudoso professor Evaldo, a gente estava conversando mais cedo. E é uma honra estar participando aqui, ver os meninos crescerem. Eu fiquei curioso mesmo, viu, Rodrigo? Fiquei curioso para ver o Hélio e o Christian, ver o desempenho deles. E aí não é rasgação de seda, bater palma mesmo. Pra ver, eu não levei o carro lá ainda, porque o carro é novo. Então. Você tá com medo, né? Não, calma, peraí. Não, meu carro é zero, tá na garantia ainda, calma. Quem trabalha em concessionária, né? Você sabe como é que é, não é assim, não. Mas o Christian não vai vingar a reprovação dos 2 décimos, não. Ele não é besta. Eram os bastidores aqui, a gente descobriu um feito aqui, né? Mas deixa pra lá. Deixa pra lá, Vamos lá, pessoal, vamos entrar no tema. Chega de conversa fiada. Iniciando aqui as nossas perguntas, né? Ainda voltada para a área automotiva, como eu falei. Aqui a gente encerra esse tema. A partir do próximo podcast, a gente busca um novo tema. A gente sempre vai dar uma sequência de 2 vídeos para cada tema. E aí, então, esse é o vídeo final desse tema. O Christian, o Hélio, quem se sentir mais à vontade para responder essa primeira pergunta, quais os principais fatores que vocês acham que influenciam no consumo de combustível de um veículo? Então, a gente sabe que tem várias coisas aí que algumas a gente pode controlar, outras não, mas na opinião de vocês, o que mais contribui aí, mais influencia para esse consumo ou economia de combustível? Aí que tá, você falou uma frase aí que a gente pode controlar ou não, né? Na verdade, a gente pode controlar sim o consumo de combustível. Porque um carro que ele tem a manutenção todo em dia, o consumo automaticamente vai ser melhor. Então, um dos principais fatores que influencia é o estado do veículo. Porque se você não faz tudo, as manutenção certinho, lógico, a qualidade do combustível também, mas aí já foge um pouco do nosso controle. Exatamente. Porque tem gente que fala assim, eu abasteço só em posto bandeira, Infelizmente no Brasil não tem muito essa, porque o nosso combustível não é puro, né? E hoje isso já não caiu por terra depois da lei que foi aprovada, que tirou a obrigatoriedade do posto comprar da fabricante daquela bandeira, né? Então, né, Christian? A gente fala bastante que, na verdade, essa questão aí é a famosa manutenção preventiva, né? Que a gente tenta dar no veículo.
Então, se você tem uma correlação bem sucinta da manutenção preventiva do veículo, você tende a sim diminuir gastos, tende sim aumentar a vida útil de motor, questão de consumo de combustível. Então, é um negócio que a gente tenta sempre levar para o cliente, principalmente a gente da oficina, levar para o cliente e explicar o porquê de você fazer uma manutenção preventiva e não somente a corretiva. Mas tem algumas formas também de você ajudar nisso, né? Por exemplo, tem alguns aditivos de combustível aí no mercado que é bom. Então, devagarzinho você... Funciona. Alguns funcionam, que é os de marca boa mesmo. Querendo ou não, você faz um tratamento ali, né? Do sistema de injeção, do sistema de escapamento também, que o pessoal acha que não influencia no consumo, mas influencia. O catalisador vai entupindo por combustível ruim, né? Então, você pode fazer uns tratamentos aí para ajudar o veículo também. Calibração de pneu. E muito, viu? A galera acha que não, mas calibração de pneu influencia muito no consumo. Quanto tempo assim, Hélio? Geralmente é para calibrar o pneu. Por exemplo, quem viaja muito tem que... o que passaram pra gente a cada 100 quilômetros, né? Cara, no mínimo uma vez na semana. Tá. Você confere. Isso se você tiver um bom... Se você anda muito com o carro, se você utiliza todo dia. Se você deixa o carro parado muito tempo, não tem muito tempo. Uma vez, 2 vezes, não. Sempre você usar o carro, passa rapidinho, confere a calibragem. Sim. Tem um outro fator alinhamento também influencia, viu? Balanceamento. Alinhamento. Às vezes eu tô andando no meu carro, ele tá com autonomia marcando ali no computador de bordo de 10 km. Minha esposa pega o carro, cai pra 6. O motorista também vai aquela peça ali que fica atrás do volante. A peça que fica entre o volante e o banco influencia, viu? Você vai ter problema. Eu acho que alguém vai apanhar agora em casa. Eu acho que Letícia... Eu tentei não entrar nessa peça, mas... Mas aí, ele tocou no tema, né? Se fala, às vezes se fala assim, é melhor tal combustível, não, esse aqui é melhor. Tá certo que tem uma estimativa de percentual, se der tantos por cento, compensa usar esse e tal. Então, a curiosidade é, tem um combustível melhor? Por questão de qualidade, por exemplo, combustível tal prejudica menos. Não, porque igual, um exemplo, o carro é flex. Se ele é flex, ele é preparado para os 2 combustíveis. Então, a fábrica ali, ela estuda todos as situações que pode passar, então, muito pelo valor, né? O melhor combustível. Falar assim, o etanol prejudica menos, não, isso aí não tem, é muito mito, sabe? O álcool resseca as peças do motor. O que eu já escutei muito a gasolina suja mais os bicos e menos o motor. O álcool... De fato, o etanol polui menos, né? Polui menos. Mas... questão de prejudicar, isso aí é muito mito. A gente escuta bastante lá na oficina também, o pessoal, eu não uso gasolina porque carboniza a câmara de combustão. Ué, mas se o carro é preparado para aquilo, por que você não vai usar? Então, o pessoal sempre fica com esse desbalanceio de informação, vamos dizer assim, né? Aquela história assim, outra, não sei, vai muito da concessionária falar também. A cada 3 tanques de etanol, 1 de gasolina. Ou só ficar só com gasolina, ou só... Acho que no manual do fabricante... No manual do fabricante, não sei se traz isso. Não traz, e é mito também isso aí. Um exemplo, meu carro, ele deve ter quase 2 anos que não coloca gasolina. E ele tá com 130 mil quilômetros, nunca limpou o bico. É lógico que a gente faz a manutenção certinha, né? As velas já foi trocada e tal. Mas nunca tive problema de usar. E quando a gente põe gasolina também... E questão de manutenção, questão de durabilidade de motor. O carro a diesel, ele tem alguma influência? Já que hoje o diesel está muito mais caro que a gasolina e o álcool, que talvez não seja uma boa alternativa quando se fala de custo. Mas se a gente pensar em durabilidade de motor, evitar problemas de quebra, isso realmente, vocês... É a mesma questão do flex, você ajudar no tratamento ali do combustível, usando aditivo, mas também não tem essa... o diesel estraga menos, diesel estraga mais. Não tem, cada um tem as suas características, né? Meu sogro fala muito, ele é muito paciente, né? Ele fala assim, tudo é os 2 lados da moeda. Então, tem as vantagens, tem as desvantagens e desvantagens. Eu, por exemplo, eu prefiro o carro diesel porque acaba que o torque dele é maior, né? Então, eu acho ele mais cômodo e tal. Só que, na verdade, todo todo equipamento mecânico é passível de quebra, né? Então, independente se for diesel, se for flex, se for GNV,
todo equipamento mecânico é passível de quebra. Então, a gente tenta retardar isso aí com as manutenções. Então, sempre tentando fazer essa parte para não haver isso, né? E aí vocês falando de combustível, a gente tá falando de 3 combustíveis, né? A gasolina, o diesel e o etanol. E o Brasil é um grande produtor, né? Também tem reserva grande de petróleo. Né? E a gente sabe que está surgindo novas alternativas de combustível. Até mesmo a questão, como você falou, polui menos. Quer reduzir a zero a poluição. Como é que vocês enxergam isso? A questão nessas novas alternativas de combustível, né? Como você enxerga as novas tendências mundiais para o ramo automotivo? E se o carro elétrico híbrido já é uma realidade? Como é que vocês estão enxergando isso? Eu vou ser um pouquinho polêmico, né? Essa questão de carro elétrico, híbrido, eu acho que envolve muita política, sabe? Da minha boca agora, viu? Eu acho que envolve muita política, porque, um exemplo, eu fiz um curso na montadora vai ter uns 10 anos. E lá tinha um carro elétrico, sabe? Há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, que é o que foi lançado aqui agora. Eu vi que a concessionária lançou ele há pouco tempo aqui. Então, já é uma realidade há muito tempo, mas na minha visão a política breca muito porque sabe que vai lucrar menos, né? Porque o carro elétrico gasta energia e tal. Eu acho que eles vão aumentar o valor da energia a hora que tiver mais aí, pra dar um jeito de ganhar. Exatamente. Né? Um pouco mas ele já é uma realidade e se fosse tudo os elétricos, seria maravilhoso. Porque, cara, é muito gostoso andar no carro elétrico. Mesmo? Muito bom. Eu, particularmente, eu tenho um certo preconceito, porque é algo novo. Então, a gente tem ali uma série de baterias, a gente tem uma série de componentes elétricos, né, Rafael? Que eu não sei se o pessoal tem um conhecimento muito grande sobre isso. Eu, particularmente, não conheço. Então, o que é novo para mim me assusta. Eu comprar um carro desse, daqui um pouco eu ter que trocar um módulo de bateria dessa, para mim, eu acho que seria muito caro. Então, qual sua opinião sobre isso? A gente deve se preocupar mesmo com isso? A gente escuta falar, se eu tiver que ter uma casa de baterias, é quase o preço do carro. Não, eu vi lá esse veículo, um exemplo, o módulo principal dele, né? De carroceria, que conduz painel, luz e etc. É praticamente o mesmo do carro flex. Lógico que, tipo, a bateria ela é mais potente e tal. Mas o Rafael, que é dessa área, né, aqui na Faculdade da Elétrica, se ele vê o funcionamento do carro elétrico, ele vai falar, pô, mas é só isso? É simples, não é um bicho de 7 cabeças, sabe? Tem ali as baterias, lógico, mas o motor elétrico que conduz no lugar do motor mesmo. É simples, não é isso aí. Então, não é nada muito complexo. Na minha visão, a política é que breca mais. Nem tanto, a tecnologia é muito avançada, isso e aquilo. Show de bola. Mas enquanto a gente não consegue, né? Porque os carros híbridos e elétricos são muito caros. Enquanto vamos voltar para nossa realidade aqui do etanol. Eu não vi o valor do que foi lançado aqui, eu não vi ainda. Eu ouvi. Mas não vou fazer propaganda, não. Fazer propaganda de graça, não. Não falar o nome, não. Nosso podcast já tá muito famoso. Então tá famoso aí. Tá esperando aí os patrocinadores. Com relação a... Tem outro mito também que, vamos ver se é mito ou verdade, né? O pessoal sempre fala, principalmente os antigos, você não pode andar com um tanque vazio, porque você vai estragar a bomba de combustível, vai estragar os componentes ali elétricos do carro. Isso realmente é verdade? Os carros, eles não são programados para andar na reserva? Olha, no meu ver, na verdade, no meu ver não, que a gente pega cotidianamente lá na oficina, eu subentendo-se que a gente não deveria andar sempre na reserva. Por quê? Lógico, quando você tem combustível dentro do tanque, você tem uma bomba submersa, no qual ela fica onde ela tem pressão interna que manda para o sistema. Então, imagina você andando na reserva, lógico, tem um limite até onde você pode andar. Você andando com esse veículo na reserva, querendo ou não, dependendo de curva, desnível de pista, lombada, alguma coisa assim, o combustível fica em movimento. Christian, então, vamos... Desculpa te interromper. Não, tranquilo. Vamos deixar isso pro próximo. Depois do intervalo, pode ser? Perfeito, Você continua falando exatamente
esse tópico aí. Vamos dar um tempinho aqui, Dá um tomar break, um café, um café. né? O Luiz já tá... Eu quero café. Quer saber que o já vai pagar o pão de queijo. Olha só, gente, como é que virou. Professor que ganhava maçã, professor que ganhava pão de queijo. Não, a gente tem que pagar. Mas tudo bem. São novos tempos. Até agora. Fizemos um breve intervalo, tomamos um café. O Christian pediu pra parar ali, porque ele não sabia responder, foi pesquisar. Ele queria um café. Ele queria um café. Aqui, a gente perguntou se o tanque vazio realmente estraga os componentes do veículo. Vamos lá, Christian. Retornando aí a resposta, questão da bomba de combustível, quando ela está nível abaixo do recomendado, ou seja, a reserva, e você você tem uma quantidade a menos do que o normal dentro do tanque, e essa bomba sempre tendo que manter uma mesma pressão. Então, isso, logicamente, tende a proporcionar uma possível falha aí na bomba, dela tentar pressurizar o sistema com combustível e não conseguir. Hoje, muitos carros, GM, não vou falar a marca, mas já começando, né? GM, não vou falar, mas já falei. GM, Fiat, Ford, eles vêm equipados dentro de um tanque que é chamado de quebra-onda, que são umas paletas que tendem a não deixar esse combustível ficar vamos falar nessa turbulação dentro do tanque. Então eles tendem a amenizar isso aí justamente para que quando o carro está na reserva, ele não haja essa falha na bomba e possivelmente uma falha dela, ou ter que fazer uma substituição, alguma coisa assim. Deveria ser um mito, isso. Deveria. Mas uma coisa que também influencia muito nisso daí é as impurezas do combustível, né? Querendo ou não, elas acumulam ali no fundo. Então, provoca muito problema devido a isso. Essas impurezas, né? Que a gente tem muita incidência, igual o Christian falou, de cliente queimar a bomba de combustível. Eu pergunto, você roda muito na reserva? Não consigo encher o tanque, não. Deveria ser um mito, mas acaba... Acontece no fundo, quando a gente puder evitar a reserva, evite. Beleza. Eu tenho casos, cara, que aconteceu comigo. Não vou falar que lá tem um amigo, tá? Mas que aconteceu comigo mesmo, que é sobre o computador de bordo. A questão do consumo, né? Falar assim, falta tantos quilômetros para zero. E aconteceu de eu ficar na mão mesmo, sem combustível, entre aspas, faltando 40 quilômetros. Que eu acho que é muita coisa. Então, aproveitando esse gancho aí, é confiável essa marcação de um computador de bordo? Vendo pelo ponto de vista da tecnologia, isso varia com o condutor, porque varia da porcentagem de aceleração que você tem no seu veículo. Então, imagina um condutor com, vamos supor, 10% de acelerador, outro com 20%, outro com 30%, outro com 40%. Então, uma hora o computador vai fazer os cálculos dele e vai dizer, não, você pode rodar tantos km. Porque esse cálculo é instantâneo, né? Instantâneo. O módulo faz esse cálculo instantaneamente, né? Não, tô com, por exemplo, agora subi a 5.000 giros, tô com 50%, 60% de aceleração. Então, ele automaticamente ele faz um cálculo, o que você tava numa média, eu consigo rodar 40 km, já caiu na metade, eu consigo fazer 20. Voltei para 10%, 15%, ele vai recalcular de novo. Então, assim, a questão do KM que está indicando no computador de bordo pode sim ser correta, mas depende muito do condutor. E também pode ter algum problema também, tá? A gente pega muito problema de sensor de nível onde faz esses cálculos errados aí. O sensor de nível pode estar com algum probleminha ali. E apresenta o valor errado. A resistência daqui tem uma resistência no sensor, pode estar lá embaixo, mas ele está marcando errado. Então, talvez tenha algum problema, tá? Às vezes você enche o tanque e o marcador lá tá meio tanque. Já aconteceu isso. Tem muitos carros que, a diferença marca tem combustível ainda, mas não tem. É a diferença entre o ponteiro, né, a parte analógica e a parte digital. E com relação a saber quantos quilômetros o carro está fazendo com litro de combustível, o que apresenta ali no computador de bordo, ele é certo? Qual a melhor forma de entender? Porque às vezes eu estou viajando, meu carro dá 16 km por litro no final da viagem. Mas eu fico meio pé atrás. Com o pé atrás. Será que você está fazendo isso tudo mesmo? O consumo do computador de bordo ele é aproximado, né? Como a gente falou.
Mas para você conferir se tá certo ou não, o computador de bordo tem um teste simples. Enche o tanque, marca o tanto que foi, né? Chegou lá, você enche de novo. Aí você vê quantos litros que coube e faz o cálculo. É simples. Pra você fazer o consumo. E você falou de encher o tanque aí, eu fiquei curioso, que já eu faço uma experiência minha mesmo. Sempre fala assim, que alguns veículos têm as suas especificações da capacidade máxima do tanque de combustível, certo? Algumas marcas, quando dá aquela primeira batida do frentista, tem algumas marcas que não conseguem além, né? Alguma que eu, praticamente, que eu tenho, fala, não, cabe 15 litros. Por que essa diferença? E é recomendável ou não é recomendável? Porque eu já fiz isso para viajar. A questão, né? Às vezes eu vou muito para São Paulo e eu não quero abastecer caro, então eu quero... Como é que você vê isso? O sistema de combustível, em geral, tanque, tubulação, esse é um sistema fechado, né? E o combustível gera gás. Então, querendo ou não, você tem que ter um espaço para o gás, né? Tem um sistema no veículo que aproveita esses gases, ele não vai para a atmosfera, que é o sistema câncer, que se for explicado demanda mais tempo. Sim. Mas o carro tem um sistema que joga esse gás para o motor. Então, realmente, o tanque ali, a montadora fala que é 51 litros, por exemplo. Ele vai caber mais de 60 se você encher. Só que aí você vai estar tirando o espaço do gás. Então, entendi. Você pode sim ali... Talvez a longo prazo, talvez rápido não dê problema. Mas pode dar problema sim. Então, chegou no gatilho ali, é o aconselhado. Recomendado. A questão até mesmo, esse espaço, fisicamente falando, até o tanque dilata, né? Sim, Ele tem que ter esse espaço, né? Sim. Tá. Então, se você colocar tudo de líquido ali, então... Pode dar problema, sim. Enche a tubulação, enche o canister, enche tudo. Cabe muito combustível, mas... Vocês já pegaram carro com esses problemas? Já peguei. Já. O cara Canister é caro, hein? Nossa senhora. Canister é caro. Mesmo? Tirando o fato de que às vezes o frentista quer colocar até quando maior valor, o limite, e ele acaba transbordando para fora do tanque, aquilo ali vai agredir a pintura também, vai manchar a pintura do seu carro. Então, eu, particularmente... Deu o primeiro toque ali no gatilho da bomba, eu já peço pra parar e a gente já pegou caso de cliente reclamando de mau cheiro, né? Mau cheiro. Assim, aí a gente vai investigar, você viu que todo o sistema ali tava encharcado, você vai abastecer, você para no gatilho. Não, enche tudo. É explicado. Legal. Certo. Então, saindo um pouquinho dessa parte de combustível, vamos falar sobre aquisição de veículos, verdades ou mitos, né? A gente... ao comprar um veículo novo, a gente acha que está livre de qualquer defeito de fabricação. A gente tem um veículo confiável, que a gente não vai ter nenhum tipo de problema. É comum a gente identificar defeitos em veículos Ninguém zerou o odômetro, né? Então. Ninguém não caiu da cegonha. O Rafael entrou no assunto aí que, infelizmente, não tem como descobrir, né? Se voltou a quilometragem ou não. Não tem como? Muito difícil. Não tem Mesmo com aquele aparelhinho, o scanner, não. Porque fiz. os caras tá moderno pra caramba que já consegue voltar e não burlar deixar, mesmo. Tem caso, a gente já pegou caso na oficina, de você colocar o scanner lá e ele falava bem assim, memória resetada a partir de tantos km. Tipo assim, ele mostra lá 50 mil km rodado o carro. Vamos supor um carro 2020 com 50 mil km. Aí você entra com o scanner lá dentro, ele fala, memória resetada a 56 km. Então, quer dizer que a memória do carro foi apagado a 56 km atrás. Então, a gente já pegou casos disso também. Mas, num caso desse, por exemplo, um cliente chega para fala para você, não, eu estou comprando esse carro aqui e faz um check-up nele para mim. Você teria coragem de apresentar isso pro seu cliente e falar, olha, esse carro... Olha, tem coisa aí, hein? Tem coisa aí. Aconteceu isso, acho que foi semana passada, né? A gente viu, só que, tipo, eu não vou intrometer, porque primeiro que eu não posso provar 100%. Exatamente. E voltou a quilometragem. E não é problema... Se a gente entrar nesse problema aí do cara... Quem voltou a quilometragem vai me processar e tal. Exatamente. É meio complicado isso aí. E carro novo, questão de carro novo, né? Você perguntou. É uma máquina. É uma máquina. A máquina, ela tá sujeita a defeito a qualquer momento. A vantagem é que tá na garantia, né? Garantia, porque tem muitas marcas aí que... isso aqui é só um mês, isso aqui foi mau uso. Mas a vantagem do carro novo é a garantia, mas pode dar problema.
Lógico que é mais difícil, né? Dá problema, mas é sujeito sim. E outra, tem muitas coisas, mas as empresas, quando detectam a empresa, já chama pra fazer o recall, né? É. Aliás, explica assim, tem gente que fala, recall, o que é o recall? O significado de recall, vocês lembram? Toda montadora, quando lança o carro, vai dando os probleminha, né? Sim. Então, igual eu trabalhei muito em concessionária, a gente vai reportando os defeitos. Quando eles veem que é um defeito muito recorrente, aí eles estudam esse defeito, acham o problema, faz a solução e lança o recall. O recall é um alerta, né? Um alerta, porque, tipo, igual teve do airbag, ainda tem, né? Airbag de algumas montadoras aí. Que ele quando estourava, ele deflagrava o metal e machucava as pessoas. Aí eles mudou o fabricante, mudou o sistema e troca de todos os carros. Recall é um reparo geral, entendeu? Ah, tá. Quando vê que tá tendo muito problema, então eles vão investigar. Vão investigar, faz a solução e se é um que influencia na segurança, aí eles lançam o recall. Aí, pessoal, faz engenharia. Você tem que achar o problema. A engenharia não vai. Não é coisa fácil, sim. Você vai procurar mesmo a fundo. É investigar a Isso aí. causa. É investigar. Faz o CSI. A gente falou aí sobre... o Christian, né? A gente falou aí sobre o carro novo. Agora, e quando eu vou comprar um carro usado? Como fazer? É claro que a gente não consegue identificar todos os possíveis defeitos, mas como proceder aí para conseguir verificar se você está comprando um carro de qualidade ou um carro que já sofreu algum tipo de sinistro, passou por algum tipo de problema grave? Existe essa possibilidade? Porque pegando um gancho aí, Rodrigo, tem cara que olha o carro. Tá Ó, esse aqui foi batido. Não, e tem cara que consegue identificar, né? Sim. Tipo assim, ó, essa parte foi batida. Tá certo, algumas coisas que ficam bem, mas eu também fico admirado com isso. Às vezes, não, essa parte já foi batida e o negócio foi... Pra quem não é... Pra quem é leigo, não tem como identificar. Pode falar. Calma, gente. Primeiro. Um de cada vez. Cada vez. Primeiro, você quer um carro sem amassado, sem problema nenhum e tal, você compra um carro zero. Porque a gente pega muito, tipo, o cara compra o carro, aí chega lá brabo com quem vendeu pra ele, né? O carro tem isso, tem aquilo, mas aí você tem que olhar quando você for comprar. Então, qual que é a nossa dica? Leva o carro no mecânico, no funileiro, pra olhar, já pra você saber na hora de você comprar, né? Aí você negocia com o vendedor, se abate um pouco do valor, se não. Mas não sai comprando sem olhar e depois querer reclamar. Porque é usado, então ele não vai ser zero. Provavelmente a chance de ter algum defeito é muito maior do que o novo. Então compensa. Tem algumas empresas aí que faz vistoria cautelar, tudo mais. Então, antes de você fechar negócio, investiga certinho. Porque a maioria da pessoa, quando vai comprar o carro, eu mesmo também fui assim quando fui comprar meu primeiro carro. Cheguei na concessionária ou no garageiro lá, olhei o carro. Não, mas que tá bonito de lá, olha, o motor tá bem limpinho, não sei o que, se vira a roda. Querendo ou não, a gente que tem um pouquinho mais de experiência, a gente dá uma olhada um pouquinho mais a fundo, né? Mas aquela pessoa que não tem esse olhar mais clínico, justamente, o cara fala assim, não, mas tá limpinho, tá bonito, aqui a lata tá boa, o pneu tá bom, não, vou comprar esse aqui. Então... fica às meio vezes, que naquela... então, a recomendação é procurar uma pessoa técnica especializada para fazer uma análise geral. Mesmo o carro estando imperfeito, você olha o look. O meu primeiro carro foi assim. Eu tive sorte de não ter nada, mas o recomendado... Vou contar um caso que, na verdade, aconteceu até com a gente, foi ontem, né? Chegou um cliente lá, tava fazendo aquisição de um carro, eu achei muito... aquilo que o vendedor fez, eu achei, assim, de caráter mesmo. O cara falou bem assim... chegou lá, não, tô vendendo esse carro aqui pro cliente, assim. O carro por fora, todo limpo, por dentro bem limpinho. E quando a gente abre o motor sujo. Primeira coisa que eu olhei, eu falei assim, vai. Mas a gente fica calado, né? Aí depois a gente começa a analisar, né? O cara falou bem assim, gente, eu não tenho por que vender um carro pra um cliente limpo. Eu tenho que mostrar, isso aqui não é um carro zero. Eu tenho que mostrar quais que é os possíveis problemas que ele pode ter. Então, eu não vou camuflar um problema e depois vender e o cara ter dor de cabeça, o cara vir correr atrás de mim. Então, é preferível vender o carro sujo, motor sujo, vamos dizer assim. Motor sujo, assim, pra mostrar pro cliente qual que é os problemas que o carro tem. Um possível vazamento, enfim. Inúmeras coisas pode ter nele. Como também não pode ter nada. Mas ele prefere vender o carro com motor sujo pra mostrar pro cliente o que o carro tem. Isso é caráter, legal. A transparência, né? Gente,
estamos aí findando nossa segunda edição do podcast, né? O Hélio Sim. quer dar uma palavrinha sobre o CREA Jovem. Tem um convite para a galera aí das engenharias e agronomia. O CREA ele possui um projeto, né, que ele chama CREA Goiás Jovem. E ele vai abrir processo seletivo para o pessoal que está na faculdade ainda. É um projeto bem legal, que tem capacitações. Ele meio que te prepara mesmo para o mercado de trabalho e também para você conhecer o CREA, sabe? E tem umas capacitação bem legal. Então tem o Instagram lá do CREA Go Jovem. Entra lá que em breve eles vão postar o processo seletivo. Fechou. Participem e toda participação acadêmica é bem-vinda. Legal, Agora, um projeto bem legal. não pode faltar. A gente tá ansioso aqui com a piada. Qual vai ser? E Qual vai vocês ser? não pode esquecer que são piadas de engenharia, hein? De engenharia. Ou seja, muito engraçado essas piadas. Vamos lá. Vamos lá. Ó, essa aqui é legal. Essa é diferente da outra, hein? Que vocês ficaram assim, pô. Até entender a piada aí levou um tempo. isso é Né? Então, automático, vamos lá. Qual é a diferença entre um engenheiro e o Papai Noel? Meu Deus. Ó, e não é o saco. Tem a ver com presente. Tem a ver com presente? Olha que legal. Papai Noel existe. Ei, rapaz. Valeu, galera. Valeu, gente. Até mais. Valeu.